assim, enquanto o modelo do Platão é claramente a matemática, né, e a geometria, é por isso que ele pedia que os seus discípulos estudassem matemática e geometria para depois aplicar, né, esse modo de pensar da matemática e da geometria às questões da existência humana e daí à filosofia. A gente percebe que já ali no século XVI, século XV, na Europa, ali já, agora já Jacob Boehme, né? A gente percebe que ali, ou seja, na aurora da modernidade, muito provavelmente por conta da influência do neo-aristotelismo, né, que dominava bastante a mentalidade do baixo medievo, né, a gente percebe que, por exemplo, que em Jacob Boehme, e ali nos renascentistas também, de certa forma, né, esse modelo da matemática como padrão, né, para pensar a realidade, ele passa a ser, vamos dizer assim, substituído por um modelo que pensa a física como critério para pensar a realidade, mas não a física moderna, como a gente conhece, mas uma filosofia natural, né? Ou seja, uma ideia de que as próprias forças vivas da natureza seria o padrão agora para pensar Deus, para pensar a alma, né, para pensar as questões da metafísica, né, inclusive para pensar o problema do mal, como é o caso do Jacob Boehme, né. Claro que essa physis, ela não é uma physis puramente aristotélica, né, ela já tem agora elementos, né, do cristianismo, né, então a gente pode falar assim de um neotomismo, né, um neotomismo que influenciou bastante o pensamento do baixo medievo, em que a gente encontra assim, vamos dizer assim, inclusive ainda nas formas categoriais, né? Por exemplo, Jacob Boehme, você nota que ele ainda está tentando pensar, isso é típico do pré-moderno, né? Pensar a natureza, né, a partir de certas categorias, vamos dizer assim, com uma espécie de gramática, né, uma espécie de liber mundis, de um livro do mundo, né? Então, havia essa noção de que nós estávamos ali a descortinar o mundo. O mundo é um livro escrito em caracteres matemáticos, né? Escrito em caracteres vamos dizer assim, simbólicos, né? No caso aí já tinha uma teosofia de um campo mais místico, né? Então é isso, então essa é a diferença, por exemplo, da teosofia do Bohm, né? De Jacob Boehme, para a teosofia, por exemplo, neoplatônica, né? Que ainda estava estruturado nessa ideia da matemática, né? Ou seja, de um a priori fundamental da qual a realidade é uma mera imitação, né? Isso é o platonismo, né? O platonismo no Jacob Boehme. A gente vai ver uma coisa de baixo para cima, né? A gente vai ver assim as forças vivas, a batalha das forças vivas e como essa batalha espelha o nascimento da vida, o nascimento do homem, o nascimento divino, o nascimento dos anjos, o próprio existir.